seu pé, foi como de um exército, no princípio do Deus. Oh, Deus, te agradecemos por mais uma vez podermos para ti, Senhor. Te pedimos, Senhor, aqueles que perderam a alegria da salvação, de novo a alegria da salvação, que eles ficam Senhor. Que hoje eles nunca deveriam voltar. Muito obrigado. One time when they had the Welsh revival going on, there's some dignitaries from the States. Some of these great doctors of divinity went over to Wales to find out where and what all this was about. Certa vez, quando estava se dando o reavivamento galês, estiveram ali alguns dignitários dos Estados Unidos. Alguns destes grandes doutores em divindade foram ao país de Gales para verificar onde e a respeito do que era tudo isto. So they had on their turned around collars and their plug hats, and they're walking down the street, and here come a little cop along, whirling his little billy club in his hand, whistling. Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin, I cried, there to my heart was the blood applied, glory to his name, walking down the street. Deste modo, eles tinham seus colarinhos virados e suas cartolas, e eles estavam caminhando rua abaixo. E aqui vinha um pequeno policial girando seu pequeno cacetete na mão, assobiando. Lá na cruz onde meu Salvador morreu, lá clamei por purificação dos pecados. Lá o sangue foi aplicado ao meu coração. Glória ao seu nome, caminhando rua abaixo. So they said, this seems to be a religious man, we'll go ask him. And they said, Mister. He said, yes, sir. He said, we are here from the United States. We're a delegation. We come over here to investigate the Welsh revival, so-called. Assim eles disseram, este parece ser um homem religioso, vamos perguntar-lhe. E eles disseram, Senhor. Disse, sim, senhor. Ele disse, nós estamos aqui dos Estados Unidos. Nós somos uma delegação. Nós viemos aqui para investigar o reavivamento galês, assim chamado. We are doctors of divinity, and we are here to look it over. He said, we want to know where the revival is and where it's held. He said, sir, you have arrived. I am the Welsh revival. Nós somos doutores em divindade e estamos aqui para examinar isto. Ele disse, nós queremos saber onde está o reavivamento e onde se realiza. Ele disse, Senhor, o Senhor chegou. Eu sou o reavivamento galês. Amém. The Welsh revival is in me. Here's where it's at. That's the way it is when you live by that fountain of living waters. It's living all the time, bubbling over and over and over and over. There's no end to it. O reavivamento galês está em mim. Aqui é onde está. Assim é quando você vive junto dessa fonte de águas vivas. Está vivendo o tempo todo, borbulhando incessantemente. Não há fim nisto. Amém? Aleluia, glória a Deus. Onde está o avivamento de Gales? Ela está aí dentro. Amém? Está aqui dentro, está em nós. Escritura desta manhã, Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, verso 13 e 4. Está na tela. E nós vamos cantar o hino 369. Cristo já ressuscitou, aleluia. A gente vai cantar ele de um modo um pouco diferente. Eu vou cantar a primeira estrofe e depois a gente canta. É fácil. A gente para e canta novamente. Vamos lá. Cristo já ressuscitou.
ressuscitou. Aleluia, sobre a morte triunfou. Aleluia, tudo consumado está. Aleluia, salvação de graça dá. Aleluia. Amém? É fácil? Fácil, né, irmão? Então vamos todo. A nota tá boa? Agora bem animados, bem alegres, porque Ele ressuscitou. Graças a Deus. Aleluia. Podemos dizer aleluia, porque Ele ressuscitou. Nós não cremos em um Jesus morto, mas Ele está vivo e vivendo dentro de nós. E é por isso que o reavivamento está dentro de mim, está dentro de você.
porque Ele vive dentro de nós. Esse é o nosso bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus. Pois bem, irmãos, nós queremos dar boas-vindas a todos os irmãos que nos visitam nesta manhã. Se tem alguém nos visitando, sinta-se bem em nosso meio. Queremos recordar que 16h30 estaremos reunidos novamente para companheirismo com os jovens e todos aqueles que podem participar. É uma grande bênção. 16h30 já estaremos aqui. Nós vamos orar nesse instante, mas antes temos um agradecimento e um pedido especial aqui. O irmão Eliseu e a irmã Jaqueline agradecem a Deus por mais um ano de casamento com muitas bênçãos pela graça de Deus. Amém, graças a Deus. Deus aceite a gratidão deste casal, é a gratidão de toda a igreja. E um pedido especial pelo retorno, pela viagem de regresso do irmão Ademival. Irmão Ademival, esposo da irmã Lívia? Isso? Amém. Então o irmão Ademival está pedindo à igreja oração pelo seu regresso, então vamos incluir nesta manhã nas nossas orações. Nós temos alguns testemunhos, alguns agradecimentos que serão passados para a igreja hoje à noite. Então agora nós vamos orar com o evangelista irmão Renato, que vai interceder, já intercedeu por todos os nomes que estão escritos no livro de oração. E se você tem uma necessidade especial, você pode apresentar a Deus da sua maneira, desde que você creia que Ele está aqui para te atender. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Estamos em tempo oportuno. Deus nos concede, por sua infinita graça e misericórdia, mais uma vez a chance de falarmos com Ele, a chance de pedirmos a Ele a solução dos nossos problemas, a cura das enfermidades, a libertação daquilo que tem nos oprimido. Senhor Jesus, o Deus que nós estamos servindo continuamente, nos salvará, nos ajudará em todas as circunstâncias. Nós aprendemos, Senhor, que a oração da fé salvará o doente, e nesta hora, Senhor, com fé nós oramos, nós clamamos ao Senhor: cure, Senhor, cada enfermo. Abençoe, Senhor, cada irmão que está acompanhando o culto nesta hora e que veio buscar uma bênção especial. Pela graça, pela misericórdia, concede isto em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A semana que vai se iniciar, a continuidade deste culto, a vida do pastor Mauro e sua família, do pastor Ed e sua família, tudo está em tuas mãos. Nós confiamos, Senhor, que nós vamos sair daqui melhores do que quando nós chegamos. Se alguém veio enfermo, voltará curado. Se alguém veio triste, voltará alegre. Nós colocamos tudo em tuas mãos e agradecemos pelas bênçãos que vamos continuar recebendo neste dia tão especial que o Senhor nos concede. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. caminho, como o sol que nasce nas trevas, é Jesus.
Vive em mim e sopra minha vida, plante em mim a tua palavra. Sou a casa, faz-me a tua morada e restaura. Sou um templo de Deus, sou um templo de Deus, sou um templo de Deus. Aleluia, graças a Deus. Que refrigério para os nossos corações ouvir um hino, um clipe como esse, né? Pastor Valtair Borges, sua equipe, Santo Amaro, São Paulo. Que Deus abençoe todos eles, toda essa congregação, ministério do pastor Valtair, né? Deus continue abençoando. Nós convidamos a igreja para inclinar a cabeça. Vamos receber a porção de Deus para os nossos corações da mensagem, o segundo selo. Not is, but call the Word of God. Lembre-se, nós não podemos, nós não sabemos isso. Veja o que é. E estava vestido, vejamos, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama não é, mas se chama, é a palavra de Deus. For he in the Word is the same. See? Now notice, not his names. His name is called Word of God. It only knows one name. No other name. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Somente conhece um nome, nenhum outro nome. And the armies of heaven, which were in heaven, followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. That's the righteousness of saints. See? E seguiam-no os exércitos do céu, que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Essa é a justiça dos santos, está vendo? Now watch. What did Jesus say? He that takes the sword. All right, red horse rider, here where she's coming. Amen. He that takes the sword, you might have killed 68 million of them down through these ages since then. Amen. Maybe more. But Jesus said, he that takes the sword will perish by it. Agora observe, que disse Jesus? O que lançar mão da espada, muito bem. O cavaleiro do cavalo vermelho aqui para onde ela vem. O que lançar mão da espada, você pode ter assassinado 68 milhões deles no decorrer das eras desde então. Talvez mais, mas Jesus disse, o que lançar mão da espada morrerá por ela. Watch it. And out of his mouth goeth a sharp sword. Amen. Observe, e da sua boca saía uma aguda espada. Hebrews, the 4th chapter, said the word of God is sharper than a two-edged sword. Amen. Cutting even to the marrow of the bone. And what does the word do? It's a discerner of the thoughts of the heart. Amen. Right. Hebreus capítulo 4 diz,
A palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e penetra até a medula do osso. E o que a palavra faz, é apta para discernir os pensamentos do coração. Certo? Out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness of the wrath of Almighty God, and he had on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Da sua boca saía uma aguda de 2 gumes, uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tinha escrito este nome: Rei de Reis e Senhor dos Senhores. As the impostors against the Word of God, and because they wouldn't agree, and this thing, Satan placed, united the political powers which he held, and the spiritual powers which he held together, and made a church that sweeps into every nation. Como os impostores contra a palavra de Deus, e porque eles não concordavam, e esta coisa Satanás uniu os poderes políticos que possuía e os poderes espirituais que possuía, e fez uma igreja que se estende a cada nação. And he's put millions times millions after he jumped off from his white horse onto his red horse, and he took his sword and went forth. E matou milhões e milhões depois que saltou do seu cavalo branco para seu cavalo vermelho e tomou sua espada e saiu. But God said, with the same thing that he perverted, or tried to, but false teaching, that same word will rise in power coming forth from the lips of Jesus Christ, and it shall slay him and everything before him. Mas Deus disse, a mesma coisa com que ele perverteu ou tentou perverter por um falso ensino, essa mesma palavra se levantará em poder, saindo dos lábios de Jesus Cristo, e o matará, e a todos diante dele. Hey, there's the second seal. You love him? Oh, my. That's thus saith the Lord. Amém. Aí está o segundo selo. Vocês o amam? Oh, que coisa! Isso é assim, diz o Senhor. If all these other revelations and visions and everything has hit just exactly on the point, and how many knows that? Raise your hand. Hundreds, everybody here with their hands up. That's right. So shall this be. Remember, it's so. Louvado seja Deus! Como todas estas outras revelações e visões e tudo mais atingiram exatamente o ponto. E quantos sabem disso? Ergam a mão. Centenas, todos aqui com as mãos erguidas. Isso mesmo, assim será isto. Lembrem-se, é assim. Oh, friend, come to the fountain that's filled with blood, drawn from Emmanuel's veins, where sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains. Oh, amigo, vinde à fonte que está cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel, onde os pecadores imersos na corrente perdem todas suas manchas de culpa. Come believe on him if you've never. Don't take any chance. Don't. If there's anything in your life, friend. Venha, creia nele se nunca creu. Não se arrisque. Não. Se houver qualquer coisa em sua vida, amigo. We're here. Something's fixing to happen. I don't know why. I don't know when. I know what's going to happen, but I don't know when it's going to happen.
But it's bound to be because He's revealing it right now. He doesn't do anything unless He makes it known. Amos 3. He makes it known first. Estamos aqui. Algo está para acontecer. Não sei porquê, não sei quando. Sei o que vai acontecer, mas não sei quando vai acontecer. Mas é certeza acontecer porque Ele está revelando agora mesmo. Ele não faz coisa alguma sem que a manifeste. Amós 3. Ele a manifesta primeiro. And He promised that these things would come in the last days, and the seventh church age, at the end of it, when the messengers arrived, there it would be. It would be revealed, those broken seals would be revealed, and here they are. That's in the name of the Lord. Believe it, friend. Just come out of that. E Ele prometeu que estas coisas viriam nos últimos dias, e a sétima era da igreja, ao final dela, quando o mensageiro tiver chegado, eis que aconteceria. Seriam revelados, esses selos abertos serão revelados, e aqui estão eles. Agora, isso é em nome do Senhor. Creia nisto, amigo. Sim, Senhor. Saia da Babilônia. Hallelujah. I want to say something before closing, because I'm getting just 9:30. It's just right now time. Quero dizer uma coisa antes de encerrar, porque são exatamente 9:30. Já está na hora. Billy and I, when we got off of the plane in India, our last trip there, I was looking at a paper that they brought was written in English. Billy e eu, quando descemos do avião na Índia, em nossa última viagem lá, eu estava vendo um jornal que trouxeram, que estava escrito em inglês. And it said, the earthquake must be over. The birds are coming back. Then it gave the details. E dizia, o terremoto deve ter terminado, os pássaros estão voltando. Então dava os detalhes. There's something funny happened. India don't have woven fences like we do. They pick up rocks and make their fences. And they build all their houses out of rock, just place them up there. It's warm there around where pretty in India, let's get up in the mountains. Algo estranho tinha acontecido. A Índia não tem alambrados como nós fazemos. Pegam pedras e fazem suas cercas e constroem de pedra muitas de suas casas. Simplesmente as vão empilhando. E é quente lá, por lá, praticamente em qualquer lugar na Índia. A não ser que se esteja nas montanhas. And all down through Calcutta and things, the people just lay on the streets starving to death, so forth. E por toda a Calcutá e outras cidades, as pessoas simplesmente ficam deitadas nas ruas, morrendo de fome e assim por diante. Now, amém. Graças a Deus por mais essa porção. Mensagem segundo o selo. Já estamos encaminhando para o final, desta mensagem. Nós vamos agora acompanhar um pequeno vídeo enviado pelo nosso pastor. Ele está de viagem nesta manhã, o pastor Ed vai falar mais sobre isso, mas mandou alguma coisa para nós vermos, uma saudação para a igreja, e nós vamos acompanhar. Muito bom dia. Bom dia à amada igreja, ao pastor Edio, pastor Elis, pastor Cleudson, pastor Misael, todos os obreiros evangelistas, diáconos, enfim, toda a amada igreja em Anápolis. Então, nós estamos no roteiro aqui no estado de São Paulo, nesse final de semana. Ontem nós estivemos em São Joaquim da Barra, hoje estamos em Ituverava, com uma abençoada escola dominical. O pastor Jefferson é o que ocupou o campo aqui, o lugar onde estava o saudoso pastor Claudeci, que há mais ou menos uns 3 anos descansou no Senhor. O pastor Jefferson é um pastor ainda jovem, mas muito dinâmico e muito dedicado ao ministério, e tem por nós uma grande estima, uma grande consideração. Na medida do possível, estamos dando um apoio para ele. Ele é pastor da família da irmã Lázara, que é onde a irmã Lázara congrega
com a família, irmã Lázaro, irmã Vitória, família dela. Ele pertence aqui ao regional do pastor Valdemar. O pastor Valdemar está dando total apoio. E nós estávamos devendo essa visita aqui para ele desde que o pastor Claudecir partiu. E a estrada nossa, Ituverava, fica às margens da rodovia, na Anhanguera. Passamos aqui sempre indo para Ribeirão Preto, Passos. Mas esse final de semana nós programamos para dar uma parada aqui. Estivemos lá no sítio do pastor Claudecir, saudoso. Tivemos o almoço lá com a congregação de Miguelópolis e Ituverava. Estamos sendo muito abençoados. Os irmãos aqui nos têm grande estima e consideração, nos abraçam, agradece muito pelo conectados, pelos cultos. Aqui eles assistem criteriosamente os nossos cultos. Nossos cultos são recomendados pelo pastor Jefferson para a igreja, especialmente conectados. O pessoal aqui tem muita admiração e envia um abraço para o irmão Renato, irmão Júnior e toda a equipe do Conectados pela Fé. Teremos a escola dominical aqui agora de manhã e logo após estaremos indo para Passos, onde teremos a Santa Ceia logo mais à noite. Na segunda-feira em Piuí e na terça na Fazenda Pinhal. E na quarta, se Deus quiser, já estamos retornando. Portanto, estaremos presentes aí na quinta-feira no culto da família. Deus continue abençoando a todos. Tenhamos um dia maravilhoso em sua presença. Um abraço a todos, até nos vermos novamente. Deixamos aqui também o nosso abraço para a irmã Derli, essa companheira lutadora que está sempre aí ao nosso lado. Fiquem com Deus, até breve. Amém, graças a Deus. Vamos levantar as mãos em favor do nosso pastor, do seu roteiro, que Deus continue abençoando onde Ele colocar a planta dos seus pés. Amém. Pastor Edio Rodrigues, com o senhor. Muito bom dia, irmãos. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, né? Pela graça, o Senhor nos concede mais um dia para estarmos em sua presença, né? Somente a graça do Senhor Jesus pode nos conceder tão grande privilégio, né? Poder estar na presença do Senhor em mais este dia de adoração, onde nós lembramos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? É um dia muito especial, bastante cheio, né? Este final de semana, a gente, durante toda a semana, culto todos os dias. E este final de semana, com a ausência do pastor Mauro, a responsabilidade aumenta, né? Mas se Deus nos chamou, Deus nos capacitará, né? Para entregarmos o recado de Deus para a igreja. Nesta manhã, teremos logo à tarde companheirismo e à noite aquele abençoado culto de louvor, adoração, oração pelos enfermos, né? É um dia muito abençoado mesmo, né? Cheio. É a semana, durante a semana, é aquele corre, né?
cada um cuidando das suas obrigações, mas no domingo a gente tira-se um tempo maior para Deus, né? Eu tenho dito para os irmãos, muitas vezes a gente rouba, né? A pessoa nunca roubou um centavo, como diz o profeta nunca tinha roubado um centavo, mas ele disse: eu sou um ladrão, né? É o ladrão do tempo de Deus. Muitas vezes nós roubamos, Deus nos dá tanto tempo, né? E nós ocupamos o tempo mais com trabalho, descanso, e para Deus mesmo sobra pouco tempo, né? Mas mesmo assim Ele vai nos dando graça para a gente vencer, né? Vencer, estamos vencendo. Nós vamos nos colocar de pé. Estou estudando o segundo selo com as igrejas e tenho dito para os irmãos, ao ler estas mensagens do selo, lemos as eras, né? E logo a seguir começamos a ler os selos. Eu disse para os irmãos, não é que nós estamos tendo nova revelação, mas Deus está dando assim mais luz para nós concernente aquilo que nós já sabemos, né? Aquilo que nós já conhecemos. É como a aurora, né? Assim que o sol vai saindo, vai clareando, 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 até que se torna dia completo. Assim é a mensagem do profeta. À medida que nós vamos lendo, estudando, ouvindo, ela vai se fazendo cada vez mais clara para os filhos de Deus. E nesta manhã nós vamos ver alguma coisa aqui no segundo selo. Apocalipse capítulo 6, verso 3 e verso 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Querido Deus, nosso eterno Pai Celestial, nós já temos, ó Deus, nesta manhã, ouvido o suficiente, mas o Senhor, com certeza, tem mais para nós. O Senhor sempre tem um pouquinho a mais para os seus filhos, ó Deus. E que nós possamos, nesta manhã, estarmos com os nossos corações abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Por mais simples que seja, é a Tua palavra. É o assim, diz o Senhor, para esta última era em que estamos vivendo. Conceda, ó Deus, a sua bênção à igreja, a mim que tenho essa responsabilidade de transmitir o recado do Senhor para o Teu povo, Senhor. Que ao ouvir a Tua palavra possa haver cura, cura do corpo, cura da alma, cura do espírito, Senhor. Nós estamos, ó Deus, vivendo uma hora de muita turbulência. Para o mundo, é uma hora de muita turbulência. Mas para nós, os eleitos, os escolhidos, os predestinados, é uma hora de muita segurança, porque nós estamos no lugar de segurança, Senhor. Então nós nos sentimos seguros, sentimos protegidos pelo sangue
do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Por mais que o mundo esteja infectado de vírus, pestilências, a tua igreja tem uma proteção. Há um sangue, o sangue do Cordeiro de Deus que nos protege, que nos guarda, que nos dá, ó Deus, segurança de irmos e virmos, sentarmos, levantarmos, deitarmos, dormir, descansados, sabendo que o Senhor sabe todas as coisas. Abençoa-nos nesta manhã com o perdão dos nossos pecados. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós vamos começar o segundo selo, né? Dentro do nosso tempo que nos é permitido, nós vamos escorrer aqui um pouquinho. A coisa é muito grande, muito sobressalente, né? Muito sobrenatural. Que Deus possa nos conceder a graça de captarmos tudo que Deus tem para nós, tudo que nós precisamos para o nosso arrebatamento, né? Estamos captando cada palavra. Nós temos que aprender a apreciar as coisas belas nas pequenas coisas, né? Às vezes a gente procura as coisas belas nas grandes coisas. Muitas vezes ela está nas pequenas coisas, né? No mover de uma nuvem, no balançar de uma árvore, no murmúrio de uma água. Tudo isso é beleza que Deus criou para os seus filhos. E a gente aprende a ver Deus em tudo isso. O profeta diz que para os apóstolos uma folha de uma árvore que caía era um sinal, né? Quer dizer, um sinal, eles estavam como que ligados, né? Observando cada acontecimento, cada fato, e eles tomavam como sinal. E hoje nós estamos vivendo numa hora que tudo ao nosso derredor está dizendo: é fim, é arrebatamento, é hora de rapto, né? Tudo que a gente observa, a gente viaja, você vê a natureza, você vê as pessoas, e a gente pode ver que há um clamor, como diz Paulo, até mesmo a natureza geme, está com dor de parto, né? Todas as nações estão gemendo, esperando alguma coisa acontecer. Algo tem que acontecer. E nós sabemos que este algo que tem que acontecer é o arrebatamento da noiva do Senhor Jesus, para que esta terra possa passar por uma purificação e para que nós possamos voltar a habitar nesta terra sem pecado, sem enfermidade, né? A partir do parágrafo 120, o profeta irmão Brano esclarece aqui coisa muito boa, que ele diz: observe, a primeira igreja
quando a Igreja Católica diz que eles foram a primeira igreja, a igreja original, eles estão exatamente corretos. Eles foram. Eles começaram no Pentecostes. Ali foi onde a Igreja Católica começou. Agora, eu não cria nisso até que eu li na história e descobri que está correto. Muito bom a gente ter, né, esse esclarecimento do próprio profeta. Agora a questão, creio que é no primeiro selo, aquele bispo, né, disse para o profeta que eles eram a igreja primitiva. O profeta diz: então, por que vocês não continuam batizando em nome do Senhor Jesus? Se vocês são a igreja primitiva, por que deixou de batizar em nome do Senhor Jesus? Então, mesmo o profeta, ele diz agora: eu não cria nisso até que eu li na história e descobri que está correto. Eles começaram no Pentecoste, mas eles começaram a se desviar. E nós temos ouvido do nosso profeta, temos lido em suas mensagens, quase todas as mensagens, o profeta diz: todos os problemas que enfrentamos, que as famílias enfrentam, casais enfrentam, as nações enfrentam, porque nós saímos de detrás da palavra de Deus. Se nós permanecêssemos detrás da palavra de Deus, nós teríamos muitos problemas que não existiria no nosso meio, se ficássemos atrás da palavra de Deus. A gente vê lá, isso começou lá no princípio, né? Porque Eva saiu de detrás da palavra de Deus, vocês veem a condição, né? Ela lançou toda a humanidade a um grande caos, né? Mas graças a Deus que Deus fez um caminho de regresso. Havia um grande abismo entre o homem e Deus, mas Deus fez uma ponte de regresso. Então veja, eles começaram no Pentecostes. É aquilo que Paulo disse, né? Paulo diz: temo que muitos de vós comecem no espírito e terminem na carne, né? Se é o temor. Muitas vezes a pessoa começa no espírito, muito avivada, muito consagrada, e com a medida que o tempo vai passando, né, a pessoa vai perdendo o temor. Perdendo o temor. A gente pode ver isso até na vida prática, na família, né? Marido e esposa, esposa e marido, pais e filhos. A gente pode ver isso que com a convivência, né? Com a convivência, com os dias vamos passando, os anos vamos passando, vai perdendo, né, aquela admiração que um tem pelo outro. Vai perdendo, né, aquele respeito, aquela reverência. Veja que na vida espiritual não é diferente. A vida espiritual não é diferente.
os irmãos de mais tempo, lá do meu tempo, né? Nós sabemos disso, havia mais temor, havia mais reverência, havia mais respeito pelas coisas de Deus. Isso aí a gente tem que reconhecer, a gente mesmo respeitava mais, né? Reverenciava mais os programas, a leitura da mensagem. Mas parece que vai perdendo, né, a admiração pelas coisas de Deus. Assim foi o que aconteceu, né, com a Igreja Católica, né? Começou muito bem, mas o profeta diz, mas eles começaram a se desviar. E vê você onde eles estão. Agora, o profeta diz no 121 uma coisa que, de fato, mostra para os eleitos que crêem nesta mensagem, que crêem nesse profeta, que, de fato, ele é um profeta enviado de Deus para esta última era. Que ele vai dizer aqui, todos nós estamos presenciando. Ele diz, e se a pentecostal se desviar com a rapidez que está indo agora, falou em 63, né? Eles não necessitarão de 2000 anos. Em 100 anos eles estarão mais longe do que a Igreja Católica está. Aí você diz, graças a Deus, nós estamos seguindo um profeta de Deus. Nós não estamos seguindo a qualquer um pensador. De maneira nenhuma. Nós estamos seguindo uma mensagem profética, irmãos. Nós temos que crer nisto e nós temos que descansar nisto. Porque é verdade ou não é verdade? Está muito pior. Está muito mais longe já. Mas graças a Deus que à medida que os dias passam, a noiva do Senhor Jesus vai ficando mais perto de Deus, mais próximo de Deus, porque nós estamos, irmãos, esperando algo muito importante, que é o arrebatamento. Já pensou o que é você sair deste corpo natural e entrar neste outro corpo? Já imaginou você saindo deste corpo e entrar no outro corpo? Sem enfermidade, sem dor, sem angústia, sem preocupações. Se a pessoa faz tudo que pode, luta com tudo que pode para viver neste corpo, luta, peleja, e faz tratamento, toma remédio, e faz dieta, né? Para poder viver uns anos neste corpo. Agora já pensou sair deste corpo e entrar naquele corpo, qual nós vamos viver eternamente? Então veja que nós devemos ser o povo mais agradecidos da face da terra. Deus ter nos encontrado, Deus ter nos achado. Pensa aí, irmãos, pensa aí você ser elegido nele desde antes da fundação do mundo. Seu nome ser escrito
antes da fundação do mundo, não com tinta de caneta, não com giz, não, mas escrito com o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Já pensou o que é isso? Por isso, se fosse tinta de caneta, qualquer um ia lá, passava um apagador lá e apagava, né? Mas com o sangue de Jesus, nem os 200 milhões de demônios que foram soltos no rio Eufrates pode apagar o seu nome do livro da vida do Cordeiro. Aleluia, porque está escrito com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, em 100 anos, eles estarão mais longe do que está a Igreja Católica, ou a Igreja Católica está. Não tem 100 anos ainda, né? A coisa já está na condição que está. Mas observe como este cavaleiro do cavalo branco. Agora, nós estamos fazendo uma base até chegarmos a este selo escondido. Agora, veja o cavaleiro do cavalo branco. Quando ele saiu, ele serviu em 3 estágios. O diabo, como eu provei a vocês outra noite, está numa trindade, exatamente como Deus. Se Deus é perfeito em 3, o diabo também vai ser perfeito em 3. Anticristo, falso profeta e besta. São os 3 estágios do diabo, né? Anticristo, falso profeta e besta. Mombrando diz, a besta será o diabo mesmo, encarnado mesmo. Hoje, ele está operando através dos seus filhos, né? Mas o irmão Brando disse, será o diabo mesmo encarnado, né? Mas ele é o mesmo diabo todo o tempo, em 3 estágios. Observe seus estágios. No primeiro estágio ele veio. O Espírito Santo caiu. E o povo tinha tudo em comum. E o Espírito de Deus estava sobre eles. E os apóstolos iam de casa em casa, partindo pão com as pessoas. E ali havia grandes sinais e maravilhas. E então a primeira coisa que se sabe, Satanás começou uma murmuração. Meu Deus, né? Que coisa, né? Uma das coisas que mais impede a Deus de agir no nosso meio é a murmuração. Foi o que causou os maiores estragos na caminhada de Israel do Egito para Canaã. Foi a murmuração, a idolatria, né? A murmuração, tendo a ocasião aí de 23 mil pessoas, né, de uma só vez. Então veja que a primeira coisa que se sabe, Satanás começou a levantar uma murmuração. Então, após algum tempo, estes escravos e pobres da terra, que receberam o Espírito Santo, eles saíram a diferentes lugares testificando. Eles testificavam
a seus superiores. Agora nós vamos ver uma coisa aqui, irmãos, que muitas vezes chama a atenção da gente, né? Por que que esta igreja primitiva caiu drasticamente? O profeta vai contar aqui por quê, né? Veja bem que aqueles escravos e pobres da terra que receberam o Espírito Santo, porque sempre vem para essa gentinha mesmo, né? É os pobres, é os necessitados. Os grandes não têm tempo para Deus, o tempo deles é muito ocupado. Mas bem-aventurados os pobres, né? Necessita de Deus para resolver os problemas, né? Muitas vezes a pessoa cai numa situação que não tem para onde sair a não ser apelar para Deus. Tem condição financeira, tem apoio político, não tem apoio de ninguém, ele tem que apelar para Deus. E é justamente nesses momentos que nós podemos ver os grandes sinais e grandes maravilhas, grandes livramentos. Porque Deus nunca desampara os seus, Deus sempre está presente nas nossas vidas. Mas veja, eles, os pobres, os escravos, muitas vezes os escravos do pecado, né, do vício, os pobres da terra, que receberam o Espírito Santo, eles saíram a diferentes lugares, testificando. Eles testificavam a seus superiores. E após um tempo, ali começaram a vir, como capitães do exército e diferentes pessoas. As celebridades começaram a ver a bravura deles e os milagres e sinais que estes homens faziam, então eles aceitavam o cristianismo. Bem, então, veja você, quando eles abraçavam o cristianismo e iam ali ao lugar onde eles estavam se reunindo, aqui está o perigo, irmãos. Que foi onde eles caíram drasticamente. Veja bem, então, veja você, quando eles abraçavam o cristianismo e iam ali, ao lugar onde eles estavam se reunindo, num pequeno, velho salão sombrio, batendo palmas, e gritando, e falando em línguas, e recebendo mensagens. Ora, aquela pessoa não podia apresentar aquilo aos seus companheiros, ou seja, lá no que fosse seus negócios. Nos prestar bem atenção nisso aqui. A gente tem que zelar da simplicidade que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, irmãos. Muitas vezes parece que começa uma disputa, né? Pode surgir isso no nosso meio. Alguém constrói uma igreja melhor e nós queremos construir uma melhor. Alguém faz alguma coisa, eu estava pensando, né? Muitas vezes o profeta nunca gostou de copiar, né? Muitas vezes a gente vê tanta copiação, né? Mas os irmãos, prestem bem atenção, aqui foi aonde a coisa entrou. Por quê? Os capitães, os dignatários,
quando aceitaram a Cristo, que foram aqueles salões sombrios, pouca iluminação. O profeta chega a dizer: será que não está no tempo de nós voltar para os salões de poucas iluminações, não? Porque eles conversaram: não, mas como é que nós vamos levar nossos concorrentes, né? Dizer, vem um empresário aqui, um homem de muito dinheiro, como é que eu vou levar meus colegas empresários numa igrejinha dessa? Simples. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Deixa o irmão Brana narrar aqui. Ora, aquelas pessoas não podiam apresentar aquilo a seus companheiros, ou seja lá o que fosse, em seus negócios. Ele nunca creria em algo como aquilo. Certamente não. Então, ele tinha que disfarçar. Então eles começaram a se reunir e começaram a pensar: agora faremos algo um pouquinho diferente. Meu Jesus, corre-se o risco de ser um pouquinho diferente. Eu não quero ser, né? Não quero parecer com aquele povo, não. Não quero agir igual aquele povo, não. Eu quero ser um pouquinho diferente. Eu quero ser um pouquinho diferente daquelas mulheres, daqueles homens. E Jesus imediatamente, na primeira era da igreja, ele lhes disse, no 2º capítulo de Apocalipse aqui: eu creio que porém algo contra ti. Eu tenho, porém, algo contra ti, por causa destas obras dos nicolaítas. Não vai dar tempo, né? Se à noite nós continuamos. Nico, conquistar o leigo. Em outras palavras, eles desejavam formar, ao invés de todos serem um, eles quiseram fazer uma pessoa santa. Eu tenho dito para as pequenas congregações que assistimos, que congrega conosco, se tem uma coisa que estraga a igreja, é o espírito social, grupos sociais. Vamos lembrar que a mãe do profeta diz: os pássaros das mesmas plumagens se ajuntam. Espírito social foi o que aconteceu aqui. Se nós continuarmos aqui, nós vamos ver que o espírito social entrou naquela igreja primitiva. Aí os grandes empresários, grandes pessoas começaram a investir em dinheiro, investir dinheiro na igreja, construir templos, grandes igrejas, grandes templos. Mas eles faziam isso segundo os seus interesses. Eles estavam defendendo. Depois a irmã pode pegar essa mensagem segundo selo, a partir da onde nós estamos lendo, e você vai ver isso. Eles faziam a coisa segundo o interesse deles, era para ajeitar o lado deles. É onde Deus tem que ter misericórdia de nós, pastores, para não aceitar essas ofertas laterais. Então, se a pessoa quer ofertar uma boa quantia, põe na salva. Por que tem que entregar pessoalmente? Isso é segundo interesse. Tem interesse por trás disso aí.
E não é bom interesse, não. E aí, o que aconteceu? Aí, então, os grandes começaram a mandar na igreja. Aí tinha que ser segundo o pensamento deles, segundo a maneira deles. Eu pergunto, no mundo religioso hoje não está assim? O pastor tem que pregar segundo a vontade deles, não segundo a palavra de Deus. Não segundo o que Deus ensina, mas segundo o que eles pensam. Tem que concordar com os pensamentos deles, senão eles os expulsam da igreja. Manda embora, põe outro. Mas graças a Deus que nós amamos a palavra de Deus, ainda que nos fira, né? Ainda que nos corte. O irmão Brana vai dizer aqui, veja bem no parágrafo 137, ele diz: você não pode fazer aquelas escrituras mentirem. Vem. Elas serão sempre a verdadeira, elas serão sempre verdadeiras. Agora escute bem isso aqui. Não tente, a única coisa, não tente alinhar seus pensamentos, ou melhor, as escrituras a seus pensamentos, mas alinhe-se às escrituras. Não tente cortar na Bíblia, na palavra de Deus, para ela encaixar em você, não. Faça isso não. Corte em você, tire em você aonde tiver tirado, se tiver de ser tirado, para você encaixar nesta Bíblia aqui, ó. É eu que devo encaixar na palavra de Deus, não a palavra de Deus encaixar em mim. Quando a pessoa diz, não, Paulo errou, ela está cortando na palavra de Deus para encaixar nos seus pensamentos. Pedro errou quando diz para o povo ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está cortando na palavra de Deus para encaixar nos seus pensamentos. Não, é os meus pensamentos que tem que encaixar com o que Pedro disse, com o que Paulo disse, e aí nós vamos ser o povo mais bem-aventurado da face da terra, irmãos. Então, não tente alinhar alinhar a Bíblia, a palavra de Deus, aos seus pensamentos, ao que você pensa, ao que você crê. Mas alinhe os seus pensamentos à palavra de Deus. Diga, Senhor, me ajude, Senhor, que os meus pensamentos encaixem com a sua palavra. É isso que vai me tirar deste mundo pecaminoso, deste mundo contaminado. É o meu pensamento encaixar com toda a palavra de Deus, ainda que nos fira, ainda que nós venhamos a sair daqui todo ferido, mas Jesus tem o azeite, Jesus tem a unção para curar as nossas feridas. Nem conquistar o leigo, em outras palavras. Eles desejavam formar, ao invés de todos serem um, eles queriam fazer uma pessoa santa. Eles queriam fazer alguma classe de, eles queriam produzir segundo o paganismo de onde eles tinham saído. E eles finalmente o fizeram. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi.
saudoso pastor Alvarinho dizia, né? O diabo é igual berne em vaca gorda, né? Vai até que ele consegue. Ele vai tentando, até que ele consegue. Por isso, nós temos que pedir a Deus, que Deus nos ajude a fechar todas as janelas, todas as portas. Não dar nenhuma brecha para o diabo entrar, porque se ele entrar, ele faz um estrago. E nós precisamos, irmãos, tapar as brechas. Comece a tapar as brechas de si mesmo. Qual é a minha fraqueza? Qual é a minha dificuldade? Para que nós não venhamos a sermos tomados por um espírito de murmuração. Não, nós estamos no melhor. A pessoa está vestido de seda e é humilde, humilha, pede perdão. Só precisa ajoelhar, ajoelha, né? Isso é o que o faz grande. Não há nada maior. E ele se humilhou ao mais baixo que alguém podia se humilhar, ou que nenhum ser humano jamais se humilhou. Ele era o rei do céu e desceu à cidade mais baixa da terra, Jericó. Ele chegou a um nível tão baixo que mesmo o homem mais baixo da cidade teve que olhar para baixo para vê-lo. Está certo? Irmão Brando está perguntando, está certo? Eu gosto que responde amém, né? Se não responde, eu acho que todo mundo está com sono. Zaqueu, isso é certo. Ele foi chamado do pior nome que um ser humano pode ser chamado: um feiticeiro, um demônio, Belzebu. Isso é o que o mundo pensou dele. Ele morreu a morte mais cruel. Ele não teve nenhum lugar para reclinar sua cabeça. Expulso por cada organização. Mas Deus o exaltou tão alto. É melhor ser humilhado aqui, irmãos. Sofrer humilhação aqui, porque a gente sabe, se nós somos humilhados aqui, nós vamos ser exaltados por Deus um dia. E o profeta diz, mais adiante nessa mensagem, diz: igreja, não preocupa não, o tempo dele está chegando, a hora dele está chegando. Esse que tanto te faz chorar, esse que tanto te faz sofrer, a hora dele está chegando, dele ser humilhado e você ser exaltado, né? Então veja, mas Deus o exaltou tão alto, até o ponto em que ele tinha que olhar para baixo para ver o céu. Deus em humildade vem e deu-lhe um nome tão grande que toda a família do céu e toda a família da terra é chamada por ele. Que nome é esse? Senhor Jesus Cristo, Senhorita Jesus Cristo. Aleluia, que coisa boa é levar o nome do Senhor Jesus em nosso batismo. Isto mostra que nós somos parte dele. Isto mostra que nós somos sangue do teu sangue e ossos dos teus ossos. Não é o que a noiva faz? Ela leva o nome do noivo. E daquele momento em diante ela passa a ser o quê?
carne de sua carne e ossos de seus ossos. E a partir do momento que nós recebemos o nome do Senhor Jesus, nós passamos o quê? A sermos carne de sua carne, ossos de seus ossos. As bênçãos dele são as nossas bênçãos. Toda família na terra é chamada Jesus. Toda família no céu é chamada Jesus. É um nome tão grande, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Seja aqui ou no inferno, o inferno se dobrará, tudo mais se dobrará a Ele. Veio, mas primeiro foi humilde, então se tornou grande. Vê, deixe que Deus o exalte. Não espere exaltação de ninguém, não. Espere a exortação de Deus, ser exaltado por Deus. A irmã é grande, você é grande, os irmãos, nós somos grandes diante de Deus, ainda que somos pequeninos aqui. Muitas vezes a irmã é insignificante para esta família, mas para Deus você representa mais do que 12 mil mundos. Talvez você se sinta a pessoa mais pequena da face da terra, mais insignificante. Mas para Deus você é a pessoa mais especial da face da terra, tanto que Ele deu o seu Filho para morrer em seu lugar, para tomar o seu lugar, para que você agora possa tomar o lugar dele. Deixe que Deus o exalte. Aquele que se humilha, Deus o exaltará. Vê? Então, vamos ser humildes aqui, vamos descer dos nossos pedestrais, vamos descer dos nossos pedestrais e vamos subir para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe. Você quer ficar de pé agora e agradecer a Deus? Senhor Jesus, quão maravilhoso, Senhor, é ouvir a voz do Senhor, é ouvir, ó Deus, o recado do Senhor, é estar, ó Deus, consciente da revelação do Senhor, é, ó Deus, entender e crer a posição que nós estamos, na posição que o Senhor nos colocou. Senhor, que isto venha, ó Deus, enraizar cada dia mais nos nossos corações, esta mensagem, Senhor, esta mensagem venha penetrar a cada dia mais, Senhor, que possamos ser humildes, que possamos ter humildade, Senhor, que aí sim seremos grandes pessoas, como nós acabamos de ouvir. Nós pedimos as tuas bênçãos em favor do pastor Edio Rodrigues. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor continue enchendo mais e mais com teu Espírito Santo, abençoando seu ministério, suas igrejas, sua família, ó Deus, como também as bênçãos pelo pastor Mauro nós pedimos. Que o Senhor nos traga de volta à tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Maravilhas do Senhor nós ouvimos nesta manhã. Agora nós podemos abraçar uns aos outros e dizer: Deus te abençoe. E até 16h30 já estaremos aqui novamente com mais bênçãos, continuação das bênçãos.
O nosso abraço para toda esta gente maravilhosa, irmãos preciosos, igrejas que nos acompanharam pela internet. Igreja em Passos, Minas Gerais, o nosso abraço para vocês. Estado de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e também uma notificação internacional. 86 conexões até 10 horas e 10 minutos. Deus abençoe a todos e até 16h30, se o Senhor nos permitir. Jesus não me deixa só.
sofrer na cruz pra te resgatar. Qual maior prazer que ele ouvir dizer